Bom dia a todos e todas. Vamos começar aqui a consulta pública para a definição da poligonal do Parque Ecológico das Sucupiras. Eu vou iniciar a apresentação, mostrar aqui a estrutura da apresentação e depois vou interromper um pouquinho a apresentação para passar o vídeo sobre consultas públicas. É um vídeo que, de certa maneira, já resume boa parte da apresentação que vai ser feita. Aí a apresentação, mesmo assim, será feita porque ela é um pouco mais técnica e o vídeo traz essas elucidações assim, de maneira bem simples e compreensíveis. A gente está fazendo uma gravação e vamos estar disponibilizando também essa apresentação por meio de um vídeo, para que as pessoas que não puderam comparecer aqui hoje possam assistir o vídeo e no prazo de 30 dias vão estar recepcionando as contribuições, conforme já está aqui na notinha de rodapé, mas depois eu vou também destacar mais à frente na apresentação. Então, a estrutura da apresentação vai ser assim: primeiro eu vou me apresentar, depois a gente vai falar o que é a consulta pública, o que é uma unidade de conservação, vamos falar sobre o projeto Conserva Cerrado, vamos falar sobre a categoria Parque Ecológico, que é a categoria dessa unidade de conservação que está sendo tratada nessa consulta pública. Vamos falar um pouco sobre o Parque Ecológico das Sucupiras e apresentar então a proposta de poligonal do Parque Ecológico das Sucupiras. Depois a gente abre para a recepção de contribuições, para quem quiser se manifestar. E além dessa recepção de contribuições, a gente também vai abrir um prazo de 30 dias para recepcionar as contribuições de forma virtual. Então, antes de continuar, primeiro eu vou fazer aqui minha apresentação. Eu sou o Irving Martins Silveira, sou engenheiro florestal, analista de planejamento urbano e infraestrutura do IBRAM. Estou no Instituto desde 2012, um pouquinho mais de 10 anos de casa aí como servidor, e atualmente estou lotado na gerência de regularização fundiária de unidade de conservação, vinculada à Superintendência de Unidade de Conservação, Biodiversidade e Água. Aí tem um contato, que é o telefone fixo lá do IBRAM. No momento não encontramos mais os servidores nesse telefone, né? Mas qualquer necessidade de informações pode me contactar pelo meu e-mail institucional. E tá aí. Essa apresentação também vai ser disponibilizada em PDF, então no próprio site do IBRAM, onde está disponível também os estudos técnicos e os pareceres que já foram gerados. Eu vou interromper então um pouquinho a apresentação e passar o vídeo. Vamos lá. Você sabe o que é uma consulta pública? A consulta pública é um mecanismo de transparência que garante a participação da sociedade nas questões de interesse coletivo, com o objetivo de ouvir a população e colher contribuições que vão ajudar no aperfeiçoamento de políticas públicas. Aqui no Distrito Federal, o órgão responsável pelas consultas públicas sobre unidades de conservação é o Instituto Brasília Ambiental, que defende propostas para a criação, definição ou redefinição de poligonais e categorização ou recategorização de unidades de conservação no DF, sempre de acordo com a Instrução Normativa 650 de 2017 e a Lei Complementar 827 de 2010, que criou o Sistema Distrital de Unidades de Conservação. Por lei, para que uma unidade de conservação seja criada, primeiro é preciso que sejam elaborados estudos técnicos seguidos de consulta pública. Esses estudos indicam o estado de conservação da biodiversidade e quais os tipos de atividades que poderão ser desenvolvidos. Com base nos resultados, será definida a categoria para a unidade de conservação, por exemplo, como um parque ecológico, uma área de proteção ambiental, uma estação ecológica ou outra categoria. No caso de unidades de conservação já criadas, os estudos são realizados no âmbito da consulta, que pode ser de revisão de limite da área ou mudança de categoria, o que chamamos de recategorização. Por exemplo,
mudar a categoria de parque ecológico para um refúgio de vida silvestre. Como as unidades de conservação são de interesse das comunidades locais que utilizam esses espaços e também de toda a sociedade do Distrito Federal, as consultas realizadas pelo Instituto Brasil Ambiental têm o objetivo de ouvir os interesses e sugestões de todas as pessoas, de grupos organizados e de instituições, a fim de subsidiar a tomada de decisão governamental. O Instituto Brasil Ambiental, então, publica no Diário Oficial um aviso de consulta pública com no mínimo 30 dias de antecedência da data de sua realização. O evento pode ser realizado em formato presencial ou virtual e qualquer pessoa pode contribuir no processo. Os documentos relativos à proposta ficam disponíveis durante um período para a população poder acessá-los e analisar o que o Instituto Brasil Ambiental pretende fazer. No dia da consulta pública, a proposta é apresentada em linguagem clara e simples para que todos entendam o que está sendo sugerido. Após a apresentação, a comunidade pode fazer contribuições de apoio, de aperfeiçoamento ou mesmo contra o que está sendo proposto. As sugestões são analisadas e serão aceitas na medida de sua pertinência técnica, possibilidade jurídica e interesse coletivo. É assim que você colabora para a conservação da natureza. Participe das consultas públicas sobre as unidades de conservação e ajude a conservar o Cerrado do Distrito Federal. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco pequeno porque tinha que logar no Instagram para poder maximizar, mas enfim, a gente também vai disponibilizar o link e essa apresentação está tanto no site da Funatura quanto no Instagram da Funatura, né? Então, para quem quiser assistir de novo, a gente vai estar disponibilizando também na mesma página onde estão disponíveis os estudos aqui. Vamos disponibilizar uma série de documentos que eu vou até mostrar ao final da apresentação. Então, assim, o vídeo já falou mais ou menos qual é a função da consulta pública, então vou passar aqui rapidamente quais são a base que a gente utilizou aqui para trazer essa proposta à consulta. Então, é um mecanismo de transparência entre governo e sociedade, a consulta pública, né? E no caso das unidades de conservação, esse momento, essa oitiva busca subsidiar a definição da localização, dimensão e limites mais adequados à unidade de conservação, conforme o artigo 5º da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público, conforme está disposto aí na Lei Complementar 827 de 2010, que cria o Sistema Distrital de Unidades de Conservação. No parágrafo 1º, ele define que a criação da unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam identificar a localização, a categoria, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade de conservação. No caso aqui específico, nós vamos estar tratando apenas da definição da poligonal, porque a unidade de conservação ela foi legalmente criada e o decreto de criação encontra-se vigente. Bem, continuando o artigo, né, da lei complementar, na consulta pública, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e partes interessadas. Na criação de estações ecológicas, reserva biológica e RPPN, não é obrigatória a consulta. A consulta deve informar a definição da localização, dimensão e limites mais adequados da unidade. Aqui em Brasília, a gente tem um procedimento administrativo que é instruído por meio dessa instrução, número 650, de 13 de outubro de 2017, que estabelece quais são os procedimentos para a realização da consulta pública. Então, a consulta não é um fórum deliberativo, né? Ela consiste em uma reunião pública
ou outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas. Ela tem que ter a publicação, né, com antecedência mínima de 30 dias, e ela tem que abrir em prazo para consideração durante 15 dias, conforme o artigo 5º. Pelo menos 15 dias. Bom, o conceito da unidade de conservação. Né? O que é uma unidade de conservação? É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, conforme está definido tanto no SNUC quanto no SDUC. Então a gente grifou aí algumas questões, né, principalmente relativas aos limites definidos, que é onde a gente esbarra na gestão dessa unidade de conservação no momento. A unidade de conservação é um dos instrumentos mais eficazes para a conservação da natureza e desenvolvimento sustentável. Em suas idas e vindas, se renovam, se adaptam a novos contextos e contribuem a interesses sociais de conservação e serviços ecossistêmicos. A gente vai ver que, ao longo dos anos, a realidade dessa unidade de conservação mudou e, por isso, a adequação dos limites conhecidos, que não são os limites oficiais ainda, tem que ser revistos nesse momento. Esse procedimento administrativo está sendo excluído e nessa consulta pública que vem colher contribuições para esse processo. Então, criar e manejar a unidade de conservação é uma imposição já prevista na Constituição de 88, né? No artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar esse direito, incumbe ao poder público definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, aí destacando, né, que é um dever do poder público e da coletividade. Então, esse é um momento onde a gente consegue integrar o trabalho que está sendo feito pelo poder público, por meio do Instituto Brasileiro Ambiental, e as pessoas que tiverem interesse em colaborar para a definição desse espaço. Bom, a principal legislação é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que afeta a essa temática que está sendo tratada agora, de definição de poligonal. O decreto 4340 de agosto de 2002, que é a regulamentação do SNUC. A Lei Complementar 827 de 22 de julho de 2010, que é do Distrito Federal, regulamentando os artigos 279 e 281 da Lei Orgânica do DF, e institui o Sistema Distrital de Unidade de Conservação, também já citado anteriormente. A Instrução IBRAM, que trata sobre os procedimentos de consulta pública, que também já foi definido, citado, e também o Decreto 39068, de maio de 2018, que trata a respeito da criação dos Conselhos de Mosaico de Unidade de Conservação. Vai ser tratado especificamente nesse momento, mas é para trazer como arcabouço legal que influencia na definição das poligonais. O projeto Conserva Cerrado, né, ele é um projeto que objetiva realizar ações para a melhoria do planejamento e gestão das unidades de conservação. Ele está sendo realizado por meio de um acordo de cooperação técnica com a Fundação Banco do Brasil, que está executando recursos de projeto de compensação florestal. Ficou aí, o plano está escrito errado, plano de diretrizes para a aplicação de recursos da compensação ambiental, mas é o da florestal, PEDARE, então tem que depois corrigir na apresentação. Pelo edital de seleção pública 2021/006, a Funatura foi habilitada para realizar esse serviço. Então, foi uma concorrência pública que selecionou então, a instituição para atuar nesse trabalho de cooperação técnica, e houve então um plano de priorização, dentre os quais as atividades previstas no projeto Conserva Cerrado,
está a definição da poligonal do Parque Ecológico das Sucupiras. A categoria Parque Ecológico, né, é uma unidade de conservação de uso sustentável, dentre essas que estão citadas aí, que são o rol de unidade isso aqui são as categorias das unidades, né? Tem as de uso sustentável de proteção integral, conforme o SDUC. Então, conforme o SDUC, a gente está tratando de uma unidade de conservação de uso sustentável, que é o Parque Ecológico. Então, a unidade de conservação de uso sustentável ela permite a exploração do meio ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, os processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Dentre o grupo das unidades de uso sustentável está aí o Parque Ecológico, como eu já tinha adiantado. E o Parque Ecológico tem como objetivo conservar amostras dos ecossistemas naturais da vegetação exótica e paisagens de grande beleza cênica, propiciar a recuperação dos recursos hídricos, edáficos e genéticos, recuperar áreas degradadas, promovendo sua revegetação com espécies nativas, incentivar a atividade de pesquisa e monitoramento ambiental e estimular a educação ambiental e atividades de lazer e recreação em contato harmônico com a natureza. Que a gente vai ver mais à frente que estão alinhadas aí com os objetivos de criação dessa unidade de conservação propriamente dita. O Parque Ecológico é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Deve possuir no mínimo 30% da área total, em área total de áreas de preservação permanente, veredas, campos de muruduns ou mancha representativa de qualquer fitofisionomia do cerrado. A visitação pública é permitida e incentivada. A pesquisa científica depende de autorização prévia da administração da unidade de conservação. O Parque Ecológico das Sucupiras ele foi criado pelo Decreto 25.926, de 14 de junho de 2005, que foi esse decreto que criou o parque, que então era denominado Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, na região administrativa do Sudoeste do Octogonal. No artigo 1º do decreto, ele fica criado o Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, na região administrativa do Sudoeste Octogonal, localizado em área pública. Parágrafo único. O Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, que trata o caput desse artigo, tem área total de 26,2925 hectares, poligonal definida conforme coordenadas do TN constantes na tabela anexa. Assim como como foi descrito o decreto, né, no parágrafo único, ele citou uma tabela anexa, que a gente vai ver mais à frente, que ela, infelizmente, não foi publicada no Diário Oficial junto com o decreto. São objetivos do Parque Ecológico das Sucupiras. Eu coloquei o parque, a abreviação atual, né, mas ainda era do decreto de criação, né? Conservar áreas verdes nativas, exóticas ou restauradas de grande beleza cênica, promover a recuperação de áreas degradadas e sua revegetação com espécies nativas ou exóticas, estimular o desenvolvimento da educação ambiental e das atividades de recreação e lazer em contato harmônico com a natureza. A gente vê que o decreto está alinhado com as diretrizes do próprio SDUC. Posteriormente, veio um decreto que é o decreto que modifica o decreto de criação da unidade de conservação, que é o decreto 40.116, de 19 de setembro de 2019. Ele dispõe sobre a recategorização de algumas unidades de conservação, dentre elas o Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, que depois passou a ser denominado, conforme o artigo 7º aí dessa lei, desse decreto, Parque Ecológico das Sucupiras. Então, ele ficou recategorizado como essa unidade de conservação de uso sustentável, já que o Parque de Uso Múltiplo não estava contemplado como uma categoria de unidade de conservação prevista no sistema distrital de unidade de conservação. Então, a gente entra agora na proposta da poligonal, que está sendo proposta aqui nessa consulta pública, né? Lá na gerência de regularização fundiária, a gente segue algumas premissas de trabalho quando são propostas as poligonais de unidade de conservação.
é o aproveitamento do arcabouço existente, da consolidação e apropriação do senso comum. A inaplicabilidade da teoria do fato consumado no direito ambiental, que é a súmula 631 do STJ. Essas premissas são de maneira geral, não necessariamente aplicadas ao caso específico. Inexistência de uso capião em terras públicas, a eliminação ou diminuição do conflito socioambiental, quando ele é existente, muitas vezes, quase sempre existente, a abrangência dos remanescentes naturais na unidade de conservação, a exclusão de lotes escriturados ou infraestrutura consolidada incompatível com os objetivos da unidade de conservação, é o caso específico, e devido ao processo legal, que siga o devido processo legal e que considere o interesse coletivo como uma premissa, né, para essa definição. Então a gente tem aí a poligonal original do decreto, que embora não tenha sido publicada, ela existe nos autos do processo e, como a gente pode perceber, ela consistia num módulo único, que hoje tem uma pista cortando o parque. Talvez na época da criação ainda não existisse, já existia, né? Mas enfim, não foi considerado da forma como a gente está considerando agora, retirando a pista da poligonal. Então, essa é a poligonal que definiu a área de 26,29 hectares que está definida no decreto. Contudo, o fato dela não ter sido publicada no Diário Oficial faz com que ela não seja uma poligonal válida, ela não é uma poligonal oficial. Então, a gente parte, inclusive, de documentos base aqui, em que um grupo de trabalho que estudou toda a questão de definição de poligonais, do estado da arte das poligonais do Instituto Brasileiro Ambiental, ele trouxe algumas recomendações e classificou as unidades de cada poligonal como poligonais precisas, que são as poligonais cujo memorial descritivo foi publicado no Diário Oficial, junto com o instrumento de criação da unidade ou posterior ao instrumento de criação no momento de regulamentação. Então essas são as precisas. Algumas unidades de conservação do IBRAM já têm essa poligonal precisa. E outras têm poligonais esquemáticas, que são poligonais que foram utilizadas em mapas, mas nunca foram publicadas. Então elas fazem parte desse senso comum, as pessoas entendem aquele espaço como unidade de conservação. E tem as indicativas. As indicativas também são poligonais que não têm essa precisão e nem foram publicadas. E esse é o caso do Parque Ecológico das Sucupiras, que foi considerado uma poligonal indicativa, ou seja, que precisa de ação do órgão para definição da poligonal e consolidação territorial da unidade de conservação. Posteriormente, no plano de manejo, que está em elaboração, inclusive já foram apresentados os últimos produtos, mas ainda não foi publicado, né? Mas no processo de elaboração do plano de manejo, os produtos finais de análise, foi utilizada essa poligonal aí, que a gente já vê que ela já difere um pouco da poligonal que estava definida no decreto, né? Essa poligonal, então, com 2 módulos, já com a pista sendo considerada aqui, ela tinha 26,01 hectares. Todos esses documentos estão disponíveis no processo do SEI, então está aqui o número onde eles foram apresentados. Então, o estudo que foi feito pela Funatura, em conjunto com a GEREF, DIPUC e SURCOM, no âmbito do projeto Conserva Cerrado, justamente a gente fez uma confrontação da poligonal utilizada no plano de manejo, que foi o nosso ponto de partida, né? E fizemos então uma proposição de poligonal a ser trazida aqui para consulta pública. Nessa poligonal a gente já vê uma diferença entre a área da poligonal indicativa, que era de 26,01 hectares, para a poligonal proposta. Então a gente tem uma pequena redução, que vai chegar próximo de 6% da área definida no decreto. Então essa é a...
Então a gente fez algumas adequações com relação à poligonal que foi utilizada no plano de manejo, que foi basicamente a retirada da área da ciclovia de dentro da poligonal, essa ciclovia que bordeia esse módulo 2 aqui do parque. Essa denominação módulo 1 e módulo 2 foi meramente representativa aqui, figurativa, só para a gente, mas não tem nada de... E foi feito também um pequeno ajuste aqui ao sistema viário, considerando esse balão aqui. Ambos os ajustes que foram feitos, eles incidem sobre zonas, ou no caso do balão aqui é uma zona, a gente vai ver mais na frente, que é a zona de infraestrutura, ou no caso daqui da ciclovia, é zona de uso conflitante no plano de manejo. Então, dentro do zoneamento, a gente eliminando a zona de uso conflitante, a gente diminui uma área que está incompatível. Isso vai ser atualizado posteriormente no plano de manejo. Inclusive, a gente já traz a proposta de atualização do zoneamento. Bom, então a proposta ela veio dessa maneira. Essa é a proposta que a gente traz à apreciação da plenária aqui da consulta pública e para a contribuição dos próximos 30 dias. Mas ao preparar a apresentação eu vi que a gente já vai trazer uma proposta de ajuste já no decorrer da própria análise aí das contribuições, que aqui também faltou retirar o pedaço da ciclovia bem nessa pontinha aqui, ó. Eu já fiz esse ajuste, mas não trouxe ele para a consulta porque a gente não tinha apresentado ainda esse ajuste nem no processo e nem no site, né? Então a proposta que foi trazida para a consulta é essa, com a área de 24,79 hectares. Aí aqui eu trago uma figura do zoneamento, ela ficou um pouco esquisita aqui, mas enfim, o zoneamento do plano de manejo, que já foi aprovado, né? Ele segue aqui em elaboração porque aguarda a publicação, mas basicamente o que a gente propôs foi a retirada dessa faixinha roxa de cima aqui. Isso faz com que a proposta esteja ajustada às cercas existentes no parque. E agora também a retirada desse aqui que eu não tinha percebido aqui, ele, né, dependendo da escala, você nem vê que tem uma faixinha roxa também aqui nesse pedaço do módulo. E na imagem atual isso fica bastante nítido. Eu até tentei abrir o Google Earth pelo computador aqui do INMET, mas infelizmente não foi possível. Mas basicamente então são esses os ajustes à poligonal. Então foram consideradas todas as opções técnicas aí, né? Então não faz muito sentido. Essa unidade de conservação é até fácil a consolidação dessa proposta de poligonal, porque ela não tem para onde diminuir nem para onde aumentar a unidade de conservação. Ela tem que se consolidar conforme o que a gente vê como a realidade de campo e que também é o que já está no senso comum, né? Que as pessoas entendem, olham lá e falam, da cerca para dentro é o parque, da cerca para fora não é. E a gente retirando essas zonas de uso conflitante, vamos diminuir a porcentagem de área de zona conflitante e retirar de vez essa infraestrutura que já está consolidada e que não faz sentido ser gerenciada pela gestão do parque, né? Porque senão a gente teria que cercar a ciclovia, o impedimento no sistema cicloviário, que não faz nenhum sentido. Então, basicamente foi isso, e aí então a gente abre agora para a recepção de contribuições, né? A gente vai abrir a plenária aqui para quem quiser fazer qualquer consideração ou contribuição e também ficar registrado aqui no vídeo, para que a gente possa tomar nota também. E além disso, até o dia 17 de fevereiro de 2013, que é uma sexta-feira, 30 dias depois de hoje, que é a consulta pública, né? Pode ser feito a contribuição via o setor de protocolo do Brasil Ambiental, citando o processo C número 139.000034/2011, ou texto com ou sem anexo para grf.ibram@gmail.com, contido consulta pública PES, que é o Parque Ecológico das Sucupiras, e pelo link também da Funatura do Conserva Cerrado, que é do site da Funatura. Todos os questionamentos serão respondidos e considerados na proposta na medida de sua pertinência técnica, legislativa e do interesse coletivo, conforme a gente já definiu como premissas. Então, basicamente é isso. Eu encerro a apresentação, fico à disposição, tem alguns documentos aqui se o pessoal quiser olhar, e abro a palavra aí para a plenária.
Obrigado.